Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade à nossa série de cursos de extensão. Eu me chamo Ezequiel Menezes e nós estaremos juntos no curso de Liderança Cristã, auxiliados pelo Espírito Santo de Deus. Esperamos conseguir despertar o líder que há em cada um de nós, para assim cumprir o chamado que o Senhor tem propiciado para mim e para você. Tá certo? Se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você já acessou a nossa plataforma de ensino Moodle. Lá você deve ter encontrado uma divisão de 4 semanas, que é exatamente o período de duração de nossos cursos de extensão, um mês exato, certo? As aulas elas são liberadas semanalmente, então você vai estar assistindo esse vídeo hoje. E o vídeo 2 da segunda semana vai estar disponível apenas na segunda semana, certo? Na aba da primeira semana, você vai encontrar o material PDF de todo o módulo. Primeira, segunda, terceira e quarta semana. Tá ok? Para você já ir lendo e no decorrer das semanas você vai acompanhando os videoaulas e, consequentemente, respondendo as atividades que nós vamos propor para vocês e juntos vamos crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Antes de mais nada, vamos orar ao Senhor Jesus para que Ele nos capacite durante esse treinamento, também para que Ele desperte o dom que há em nossas vidas, para que Ele, sobretudo, nos ensine, tá certo? O professor maior não sou eu, aquele que talvez lhe instrua ou pessoas que lhe orientem, sobretudo aquele que tem muito, mas muito mesmo para nos ensinar, é o nosso Senhor Jesus. Como nós vemos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, é uma vontade de Deus que nós oremos. E vamos orar para que Ele nos guie, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, em Tua santa e gloriosa presença, Senhor, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito possa vir nos guiando. Tu que és um Deus tão grande, tão poderoso, aquele que tem nos chamado, nós desejamos ansiosamente que o Teu Espírito venha nos capacitando, venha nos orientando, nos guiando, para que assim possamos cumprir, Senhor, com excelência aquilo que o Senhor tem nos chamado, que nós possamos ser verdadeiramente, Espírito Santo de Deus, instrumentos em Tuas mãos para executarmos tudo quanto o Senhor nos designar a fazer para a honra e glória do Teu nome, o nome de Jesus Cristo. É nele e por Ele que nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, antes de qualquer coisa, eu quero ver com você a definição de liderança por líderes mundiais. Como é que pensam os líderes mundiais acerca da liderança? Nós sabemos que esse princípio não é um princípio puramente bíblico ou cristão. Todas as vertentes mundiais elas trabalham com princípios de liderança e mais à frente nós vamos entender a abrangência do exercício da liderança mundialmente e em todas as relações pessoais, tá certo? Inicialmente nós temos uma frase de Margaret Thatcher que ela nos fala algo assim, ó: estar no poder é como ser uma dama. Se você tiver que lembrar as pessoas que você não é. Nós vemos então tanto nessa abordagem, trazendo para nós que, ao identificar um líder, essa identificação não parte previamente daquele que se considera líder, né? Aquilo que eu digo que sou, na maioria dos casos eu não sou. As pessoas elas precisam enxergar a mim aquilo que de fato eu sou e, consequentemente, eu aceito esse ofício que naturalmente é me dado, tá ok? Para nós que somos cristãos, entendemos que isso é um dom de Deus, é uma chamada divina, tá certo? Um treinador de futebol americano disse a seguinte frase: meu trabalho é levar as pessoas a fazerem o que elas não querem fazer, para alcançar aquilo que elas sempre sonharam em alcançar. O líder, ele nem sempre vai estar orientando as pessoas a fazerem serviços que elas tenham pleno prazer em executar. Mas o papel dele, o meu papel, o seu papel como líder,
é estimular essas pessoas a fazerem aquilo que nós propomos, né? Cremos que se orientamos de tal forma é porque temos uma visão de liderança e o nosso papel, em suma, é ajudar, é auxiliar essas pessoas, é servir a essas pessoas para que elas consigam alcançar aquilo que elas sempre sonharam alcançar. Então, o papel do líder, sobretudo, é trazer esse estímulo necessário para o crescimento mútuo, mas também individual, tá bom? Os líderes, né, diferentes, eles se comportam de modos diferentes. Não há um estilo único de liderança. Isso é uma coisa que nós vamos discutir muito aqui, né? Vocês não vão encontrar nessa discussão que nós vamos fazer, nesse módulo que vocês estão vendo, nem nos outros 3 à frente, né? No conjunto completo desse curso, desse treinamento extensivo, um padrão único de liderança. E se nós trouxermos uma abordagem única de liderança, um princípio de liderança, traremos o de Cristo, mas, sobretudo, cada cabeça é um mundo. Consequentemente, a forma de gerir determinados problemas, determinadas situações, vai de cada um dos dons, das habilidades que Deus tem concedido a cada um de nós, tá ok? O estilo de liderar ele varia de acordo com as circunstâncias e o que funciona numa situação pode não funcionar numa outra. Principalmente quando nós trazemos esses princípios que são de líderes mundiais para uma abordagem centrada em Cristo. Cristo chama pessoas diferentes para serviços diferentes. Isso faz com que nós entendamos, em suma, que o dom de Deus ele se aperfeiçoa em cada indivíduo de acordo com a soberana e perfeita vontade do nosso Deus. Tá certo? Lá no material que você tem em mãos ou na plataforma online, você vai encontrar inúmeros outros exemplos que eu pus lá para você, tá certo? E você lê eles, nós vamos ter lá também a questão da liderança relacional. Então, leia esse material para que assim você tenha uma base dos princípios de liderança mundiais, das definições do que é liderança cristã, para que a gente consiga conversar melhor nessas abordagens. Tá bom? Quando nós passamos, né, para uma abordagem mais cristã neste aspecto, é bom fazer uma ressalva, certo? Os líderes cristãos eles devem ter a sua liderança fundamentada no relacionamento permanente e íntimo com o Verbo encarnado, Jesus. É aí que devem encontrar a fonte para suas palavras, conselhos e direções. Quando nós nos encontramos em Deus e aceitamos o chamado, né, do Senhor em nossas vidas, nós precisamos tomar uma decisão. E que decisão é essa? Que é a decisão de atender na plenitude desse chamado. E para que eu tanto compreenda esse chamado, eu preciso também entender e conhecer aquele que me chamou, né? A vida de um líder, ela não é regada, né, e repleta de flores ou de situações brandas e calmas. Muitas vezes é necessário passar por alguns conflitos, por algumas dificuldades, mas na certeza de que aquele que nos chamou sempre estará conosco, nos capacitando, nos orientando, nos instruindo para que melhor possamos servir e atender aquilo para que ele tem nos chamado. Existe um texto em João, capítulo 21, verso 17, que vai dizer o seguinte, acompanha aqui no slide comigo. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Esse texto é extremamente conhecido e nós vemos em Pedro, né, algo que acontece constantemente na vida daquele que decide atender ao chamado de Deus e aceita-o de forma que pretende vivê-lo na sua plenitude, na sua abrangência total. Jesus ele estava fisicamente à frente de Pedro, né, na frente de Pedro, e o questionou 1, 2 e 3 vezes
se Simão, filho de João, ele o amava? Esse questionamento é feito para nós todos os dias. Nós somos confrontados por inúmeras situações que muitas vezes querem nos fazer retroceder ou abrir mão daquilo que o Senhor tem nos chamado para executar. Mas o que nós devemos ter em mente é que o questionamento de que se nós amamos a Deus, se nós amamos aquele que nos chamou, é feito para nós diariamente. E se nós queremos mostrar para aquele que nos chamou que nós o amamos e efetuaremos aquilo que ele nos designa fazer, nós precisamos cuidar das suas ovelhas. No caso de Pedro, ovelhas. No nosso caso, talvez outras atividades dentro de outros ofícios. Mas assim, se nós queremos mostrar a Deus que o amamos e que aceitamos o seu chamado, nós precisamos de fato viver e cuidar com ele, fazer com ele aquilo que ele cuidou, que ele colocou, melhor dizendo, em nossas mãos. Tá certo? Uma coisa é certa, a liderança, ela sempre esteve e está nos planos de Deus. O exercício da liderança, ele é um ofício sempre existente. Antes de nós continuarmos em qualquer outra abordagem de liderança, é bom que nós tragamos à nossa mente um questionamento. Por que razão existem líderes? Será que você já parou para pensar nisso? Se você começar a pensar um pouco a respeito disso, você vai começar a perceber que há alguma forma de liderança sempre que duas ou mais pessoas estão fazendo alguma coisa juntas. Isso é um fato. Talvez você diga a uma outra pessoa, quando você e ela começam a levantar uma caixa pesada, um pedaço de madeira ou algo desse tipo. Você pega na ponta e eu pego em outra. Aí você vai ver que a outra pessoa, ela coopera com a sua sugestão. E eis que, de forma súbita, você se tornou um líder. A liderança é algo necessário quando os membros de uma família trabalham em conjunto. No campo, nas fábricas, em todos os lugares onde há uma relação entre duas ou mais pessoas, há ali um líder ou mais de um líder. Em uma escola, em uma igreja, há pessoas que lideram e há pessoas que seguem os seus líderes. E por que isso acontece, Ezequiel? Quais são as razões que nós podemos oferecer para explicar isso? É isso que você vai encontrar e é isso que nós vamos discutir nesse material. Uma coisa que nós precisamos entender antes de mais nada, que está lá em Romanos 12, verso 2, é que a vontade do nosso Deus, do Deus que chama, que convoca, que separa a liderança e que tem o princípio de liderança no centro de sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. O Deus relacionável ao qual servimos, ele sempre elencou para o cumprimento de sua vontade líderes. Então, se nós formos responder a pergunta que nós lançamos inicialmente nesse slide, o porquê existem líderes, qual a razão da existência da liderança, é exatamente essa. Fazer cumprir a vontade de Deus. Então, se você é um líder, você possa ter em seu coração esse sentimento de que nós, líderes, somos instrumentos para o cumprimento, para a execução de um plano divino na vida das pessoas que nós lideramos e, sobretudo, nas nossas próprias vidas. Tá certo? Nós vemos um exemplo que é Moisés. Se você for lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, você vai ver o Senhor separando Moisés e dizendo para que está chamando a Moisés. Se nós vermos mais à frente, lá no capítulo 17 do livro dos Números, nós vamos encontrar a chamada, a separação de Arão, onde o Senhor fala, ou melhor dizendo, desde outros capítulos o Senhor já fala que Arão seria o profeta de Moisés. Nessa instância, a questão da profecia seria uma espécie de anunciação, ou seja, Arão seria aquele que anunciaria junto com Moisés, que seria o intérprete, o porta-voz, de fato, de Moisés, o profeta de Moisés. E nós vemos lá o Senhor chamando Arão e dizendo para que chamou Arão. Um último exemplo que nós trazemos é o exemplo de Josué, lá no capítulo 1 do livro, que é intitulado com o seu nome.
Josué é chamado por Deus, o Senhor estimula a Josué e, consequentemente, diz para que ele está sendo chamado. Então, o Senhor, ele sempre, isso nas nossas vidas é extremamente aplicável, ele vai nos chamar para executar uma obra dentro desse princípio que nós acabamos de abordar, de que o líder ele é um instrumento para o cumprimento da vontade de Deus. Ele vai nos chamar, nós saberemos que é ele nos chamando, ele vai nos mostrar, nos revelar o seu plano e nos dizer para que está nos chamando. Amém? Uma outra coisa, né, ainda dentro desse princípio, observando a liderança como estando no plano de Deus, sempre esteve, é entender que a função real de um líder cristão, na verdade, ela não consiste em guiar, orientar alguém ou um grupo com o objetivo de fazê-los alcançar meramente os seus objetivos comuns, como a gente viu na abordagem lá, né, do treinador de futebol americano no nosso primeiro slide. Mas há um objetivo bem maior, que é fazer com que essas pessoas, que os nossos liderados, alcancem o alvo indicado pelo Senhor. Ou seja, quando o Senhor chamou a Josué, por exemplo, nós vemos o Senhor falando a ele que ele seria o responsável por levar aquele povo, por fazê-los atravessar o Jordão e assim alcançar a terra prometida. Deus chamou Josué, Deus disse para que estava chamando, e a função de Josué era levar aquele povo a alcançar de fato a terra prometida. A terra prometida era o alvo indicado pelo Senhor. Percebe isso? Na sua vida, na minha vida, isso não é diferente. O Senhor sempre vai nos indicar um alvo e a nossa função, nosso objetivo como líder é fazer com que os nossos liderados alcancem este objetivo junto conosco, que é um alvo indicado por Deus. Amém? Com isso, a afirmação que fazemos quanto ao ofício de liderança é ser algo que está intrinsecamente nos planos de Deus. Isso baseia-se nas Escrituras Sagradas. Essa base nas Escrituras Sagradas nós vamos ver na nossa segunda semana, quando nós estivermos vendo as evidências históricas, as narrativas históricas, que nos mostram exemplos claros de líderes chamados, vocacionados por Deus para exercer, para cumprir os seus desígnios. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que tudo isso que nós discutimos aqui possa estar fixo no seu coração. Não pare de estudar, ler o material. Nós temos lá alguns vídeos que nós indicamos para que você assista como material complementar e que Deus vos abençoe em o nome